juntos nos primeiros 7 versículos desta carta. Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Vamos ler juntos este texto. Leiamos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos concedeu a tua palavra, que é a revelação especial do Senhor para nós. Foi escrita, ó Deus, e preservada até os nossos dias, para que pudéssemos lê-la e para que pudéssemos aprender com ela, iluminados pelo teu Espírito, qual seja a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco nesta hora, através do texto que acabamos de ler, e que assim todos nós saiamos daqui edificados pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma das cartas mais importantes, se não a mais importante, no Novo Testamento, importantíssima para nós. Por quê? Me permita falar um pouquinho sobre a luta que a igreja cristã tem enfrentado ao longo dos séculos, desde o seu nascimento. A igreja do Senhor Jesus, a igreja da qual nós fazemos parte, é a igreja que anuncia a salvação por meio da obra de Cristo Jesus. Uma salvação que para mim não tem custo, eu não pago por ela. Essa salvação foi paga por Cristo Jesus, quando Ele mesmo se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Esta salvação, ela é adquirida por nós pela fé. Pela fé nós cremos que Jesus Cristo morreu e se entregou por nós. E então, o Novo Testamento e as promessas do Antigo Testamento cumpridas no Novo nos ensinam que a justificação dos nossos pecados diante de Deus, ela é obtida pela fé em Cristo Jesus. Somos justificados mediante a fé em Cristo. Esta é a mensagem principal da igreja do Senhor Jesus. É a pregação do Evangelho de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como nós. Esta salvação não pertence a um povo exclusivo, a um povo politicamente organizado, a uma nação, como os judeus por muito tempo quiseram que fosse. Esta salvação não pertence a uma geração, mas essa salvação, ela pertence a todos aqueles que Deus chama a crer no seu Filho Jesus Cristo, em todas as épocas e em todos os lugares aonde o Senhor manifestou a sua palavra e aonde as pessoas creram em Cristo Jesus pelo poder da sua palavra e pela ação poderosa do Espírito de Deus dentro de seus corações. Esta é a mensagem pregada no Evangelho, esta é a mensagem que foi pregada pelos apóstolos. A questão é que a igreja cristã, para proclamar a salvação pela fé e não por obras, a salvação pela fé e não por penitências, a igreja travou uma grande luta contra os pensamentos distorcidos que surgiram ao longo de toda a história. Lá no primeiro século, os próprios apóstolos tiveram que lidar inicialmente com o judaísmo. O judaísmo, que era a religião predominante nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, ensinava a salvação através de obras da lei. Ensinava que para uma pessoa ser salva, ela tinha que cumprir a lei.
E todos nós sabemos que o homem não é capaz de fazer isso, não de forma total. E por isso todos os homens são culpados, e nenhum homem pode se salvar por obras da lei. O próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro, quando ele expôs os nossos pecados e as nossas fragilidades diante do cumprimento da lei. Quando os homens achavam que estavam cumprindo a lei externamente, o Senhor Jesus vem e diz que não é apenas uma questão de cumprir externamente, mas aquilo que está no coração do homem conta, porque Deus avalia o homem não por aquilo que está exteriorizado, mas avalia o homem por dentro do seu coração. E então Jesus disse, dando um exemplo da obra da lei, disse: se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou, mesmo que ele não tenha praticado o ato do adultério. E então, ao expor o real sentido da lei, essa lei. E os homens, por causa da sua natureza pecaminosa, estão condenados, porque eles não só não cumprem a lei, mas porque eles trazem também consigo o castigo do pecado original. E então, os judaizantes no primeiro século fizeram oposição ao evangelho, porque quando os apóstolos anunciaram o evangelho, eles anunciaram uma salvação que era obtida graciosamente, era uma salvação pela fé, enquanto o judaísmo ensinava uma salvação por meio das obras da lei. Ainda no primeiro século, os apóstolos também têm que lidar com outro extremo, que é o extremo dos libertinos. Os libertinos que diziam assim: ah, tá, então é por graça? Bom, uma vez que a salvação é pela graça, uma vez que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, então nós podemos fazer qualquer coisa, porque uma vez que fomos salvos e perdoados pela obra de Cristo Jesus, então eu posso viver de qualquer jeito. E aí os apóstolos precisam ensinar que não, nós somos salvos, separados por Cristo Jesus, para sermos santos. Ele comprou-nos naquela cruz, Ele pagou um alto preço pela nossa redenção, e Ele nos chamou para viver uma vida parecida com a vida dele, uma vida diferente, não para viver em libertinagem, em orgias e fazendo coisas absurdas. No segundo século, a igreja cristã teve que lidar com uma heresia chamada gnosticismo, uma heresia inspirada no pensamento helenista, que fazia uma dicotomia entre a parte material, física do homem, e a parte espiritual. E então os gnósticos diziam o seguinte: cuide da alma, porque o corpo é mau, e o corpo jaz neste mundo, o corpo vai ser destruído. Então o que importa é que você internamente professe a fé, externamente o que você faz não conta, porque é próprio dessa natureza material, física. E então estes gnósticos ensinavam uma religião dicotômica, uma religião em que você tinha um discurso muito bom, porque o que importava era o que você cria, mas você tinha uma prática péssima, porque eles não davam a menor importância para as ações que eram feitas, que eram materializadas através do corpo, porque eles entendiam que não há salvação para o corpo é mau, e tudo que você vai fazer com o seu corpo é mau, e isso não tem conserto, mas também não vai te impedir de ter a salvação, porque você só precisa realmente conhecer uma verdade especial, ser iluminado, e quando você morrer, você já está salvo. E então os apóstolos e os crentes do final do primeiro século e do segundo século têm que lidar com esta heresia. Nos séculos seguintes, especialmente no século IV, quando a igreja é institucionalizada na época do Império de Constantino, a verdadeira igreja do Senhor Jesus precisa lutar contra essa institucionalização. Quando a igreja cristã foi institucionalizada, a pregação deixou de ser a pregação do evangelho, a pregação da salvação pela fé, e passou a ser a pregação das tradições religiosas. Foi eleito o primeiro pai da igreja, o primeiro papa, e os papas da igreja, da primeira igreja, começaram a ditar novas doutrinas, novas formalidades, novos cerimoniais, novos sacramentos, e então algumas coisas estranhas foram acopladas à fé cristã. Culto a Maria, culto a santos, penitências, e uma série de questões que não foram extraídas da Bíblia, mas vieram da tradição, vieram da prática de alguns líderes da igreja, que construíram uma tradição tão criativa, tão densa e tão cheia de detalhes, como era a tradição dos judeus no judaísmo. E então, novamente, a pregação do evangelho,
o evangelho da salvação pela fé foi sufocada por todas essas tradições, por todas estes cerimoniais, por todas estas coisas não bíblicas que foram acopladas à religião, como se a religião, ou como se a pregação pura e simples do evangelho precisasse de algum acessório. E novamente a igreja tem que enfrentar isso. Somente quando chega no século XVII com os reformadores, que a igreja passa por uma transformação. A igreja sofre um grande cisma, um grupo chamado ou denominado um grupo protestante se afasta daquela igreja, se rebela contra aquela igreja, porque decide lutar para que a verdadeira igreja do Senhor, a igreja ou aqueles que são fiéis a Cristo Jesus, voltassem a praticar tão somente a palavra de Deus e não as tradições das denominações, as tradições religiosas, as tradições que foram institucionalizadas e trazidas para dentro da igreja. E novamente então os reformadores voltam a pregar a salvação pela fé, a justificação pela fé somente, voltam a pregar o evangelho puro e simples como ele está na Bíblia. Depois disso, depois do século XVII, no século XX, a igreja cristã ela enfrenta outra dificuldade. No meio da igreja que protestou, da igreja que se livrou de todo aquele ranço, dessas formalidades, dessas tradições religiosas, a igreja teve que lutar contra outros movimentos. No século XX surgiram movimentos como o movimento do liberalismo teológico, que vem desde o final do século XVIII, século XIX, toma grande força no século XX. E esse liberalismo teológico que chegou inclusive aqui no Brasil, ele propunha que a Bíblia é um livro cheio de contos, cheios de fábulas, que aquilo que está na Bíblia, que denota sobrenaturalidade, precisa ser extraído dela, porque isso não é verídico. E então, mesmo em meio aos evangélicos, dentro do seio evangélico, das religiões, das denominações, surgiram mestres, surgiram líderes, pastores, professores de teologia, que ensinavam que você precisava extrair todo o sobrenatural de dentro da Bíblia, porque isso não passava de algo fictício e que não deveria ser crido. Este movimento enfraqueceu na segunda metade do século XX, mas no século XX surgiram outros movimentos que vão contra a pregação do evangelho e da salvação pela fé somente. Surgiu movimentos como o movimento da teologia da prosperidade, ensinando que uma prova de que você é alguém salvo é que você tem que prosperar. Se você não prosperar, é porque você não foi salvo ainda, é porque você tem algum tipo de problema. E essas igrejas que adotaram essa teologia da prosperidade transformaram o evangelho no mercado. E o assunto principal deixou de ser Cristo e passou a ser dinheiro, prosperidade, bens, tesouros, coisas desse mundo. Não só a teologia da prosperidade, mas uma outra teologia, que é a teologia da libertação, que faz, além das distorções do evangelho e da obra de Cristo Jesus, ela torna a religião cristã uma religião humanizada. E não humanizada no bom sentido, no sentido de tratar as pessoas com sensibilidade, mas humanizada no sentido de tirar o poder de Deus e colocar o poder em homens. E isso levou as igrejas evangélicas a reconhecerem pessoas com autoridade espiritual dentro da igreja, de forma específica e de forma sobrenatural, e as pessoas, dentro desse ambiente da teologia da libertação, começaram a adorar indivíduos, começaram a criar seguidores, pessoas que supostamente têm um poder espiritual a mais. E então surgiu dentro da igreja gente que chegou a ser mais importante aos olhos desse movimento do que o próprio Cristo. Fora que estes movimentos da teologia da libertação trouxe uma certa simpatia consigo a movimentos que estavam acontecendo, inclusive dentro da própria igreja católica também, movimentos que são considerados movimentos marxistas, movimentos de socialismo. E então isso deturpou a genuína fé cristã e trouxe para dentro da igreja uma certa confusão essa que desencadeou nesta multiplicidade denominacional que nós temos nos nossos dias. Por que existe milhões de igrejas em cada um dos estados, com os nomes mais absurdos que você pode imaginar? Existe por causa disso. Por causa desses movimentos, teologia da prosperidade, teologia da libertação, movimento neopentecostal, movimento pentecostal, e esses movimentos todos foram criando uma grande confusão. E o evangelho
do Senhor Jesus e a proclamação da salvação pela fé somente foi sido deixado de lado. E então nós lidamos com esta luta, com esta dificuldade desde quando a igreja surgiu. E a pergunta que sempre precisa ser feita novamente é: o que é e qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro evangelho? E o que o apóstolo Paulo faz nesta carta, que nós vamos começar a estudar, é exatamente responder o que é o evangelho. O que é, qual é o verdadeiro evangelho, qual é a mensagem, qual é a boa notícia que o Senhor tem para nós, através do evangelho do Senhor Jesus. Paulo vai nos ensinar sobre isso e vai falar sobre isso ao longo desta carta. Nestes primeiros 7 versículos, ele faz uma apresentação de si, e ele também vai apresentar um resumo e uma intenção. O que ele pretende fazer ao escrever esta carta? O evangelho, a carta do apóstolo Paulo é também chamada de o evangelho aos gentios. E por que isso? Porque o que Paulo pretende fazer ao longo dessa carta é exatamente apresentar o evangelho do Senhor Jesus numa linguagem que os seus leitores entendam. Paulo quer responder o que é o evangelho. É isso que ele quer responder. E para isso, então, ele vai empregar todos os seus esforços nesta carta, e nós vamos estudar isso. Na sua apresentação, ele segue um padrão que é comum em todas as cartas que Paulo escreveu, mas com uma diferença. Na carta aos Romanos, a apresentação é um pouquinho maior, ela é mais extensa. Paulo vai fazer questão, nesta ocasião, de apresentar as suas credenciais. Por que ele vai fazer isso? Primeiro, porque Paulo nunca tinha ido a Roma quando ele escreveu a carta aos Romanos. Ele conhecia Roma e a igreja de Roma de ouvir falar, mas ele nunca tinha ido lá. Lá em Roma, lá na Europa, existia uma igreja cristã lá, uma igreja evangélica. Uma igreja que já seguia o Senhor Jesus e era uma grande igreja, uma forte igreja. Mas Paulo não os conhecia. Paulo pretendia visitá-los. Mas antes de visitá-los, ele manda esta carta apresentando suas credenciais e apresentando o evangelho que nós queremos conhecer aqui através da carta. Por que Paulo faz essa apresentação das suas credenciais, do que ele pretendia ensinar, do que ele pretendia falar, qual era o seu discurso? Porque antes de Paulo ir a Roma, lá em Roma já tinha notícias da reputação de Paulo, e a reputação não era boa. Quando nós estudamos os comentaristas, especialmente aqueles que se dedicaram e se aprofundaram no contexto da época em que esta carta foi escrita, todos eles concordam que Paulo tinha uma dificuldade com Roma. Lá em Roma, a reputação de Paulo, a fama de Paulo era ruim. Lá em Roma ele era conhecido como um mercenário da fé, que ele trabalhava anunciando o evangelho, mas também captando recursos. E então ele era considerado um mercenário. Como nós ouvimos falar de alguns pastores na nossa sociedade que a gente já fala, esse aí é um mercenário. Essa era a reputação de Paulo em Roma. Além disso também, lá em Roma, Paulo tinha a fama de ser um apóstata do judaísmo. Alguém que tinha sido do judaísmo e que apostatou, que largou o judaísmo. E que a questão dele não era que ele tinha se convertido ao cristianismo, é que ele estava em conflito com o judaísmo, que ele tinha se apostatado e abandonado o judaísmo. E então Paulo tem que escrever para mostrar para eles o que ele acreditava, qual era a sua intenção em ir a Roma, em apresentar o evangelho a Roma. E ao longo da carta ele vai deixar claro isso. A intenção do apóstolo Paulo em ir a Roma é porque Paulo queria que Roma o adotasse, a igreja de Roma o adotasse como um missionário, porque o alvo dele era levar o evangelho aonde ele não tinha conseguido chegar ainda. O alvo dele era levar o evangelho até a Espanha, porque na Espanha não tinha igreja evangélica. Na Espanha o evangelho não tinha chegado ainda, mas ele precisava de uma plataforma na Europa para que ele pudesse ir para lá. E ele precisava de uma igreja que o ajudasse e que o sustentasse. E então, antes de pedir a ajuda de Roma, ele se apresenta a Roma e através dessa carta ele vai consertar aquela visão distorcida que a igreja de Roma tinha a respeito dele. Especialmente a respeito da pregação dele. Por isso ele tem que apresentar o evangelho para aqueles irmãos. Então essa introdução é um resumo daquilo que ele pretende falar para esta igreja de Roma, e é um resumo também do que ele pretendia falar, se a igreja o aceitasse e o lançasse, que ele pretendia falar na Espanha, se ele tivesse
condições, se ele tivesse tido tempo de chegar lá. Então vamos ver nesses 7 versículos, nós podemos aprender bastante com esta apresentação que o apóstolo Paulo faz. O primeiro ponto para nós, que é o ponto principal da carta, é o que Paulo pregava. O que é este evangelho que Paulo anunciava? E é precisamente o primeiro ponto que ele aborda aqui a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, Paulo fala o que é o evangelho de Deus. Ele fala a respeito do evangelho de Deus. Mais precisamente, ele está dizendo, olha, o que eu anuncio, o que eu prego, o que eu ensino é o evangelho de Deus. E quais as provas que ele tem de que este evangelho, esta mensagem que ele trazia consigo era de Deus? Aí no versículo 1 ele traz estas provas. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu anuncio, o que eu prego, o que eu falo, é de Deus. Estas boas novas, elas vêm de Deus. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra servo aí, é a palavra escravo. Escravo. No primeiro século, dentro do Império Romano, existia cerca de 100 milhões de escravos. Porque o sistema escravagista dentro do Império era legítimo. Você podia ter escravos, não era contra a lei, infelizmente, mas essa era a realidade. Só que entre os romanos isso era inconcebível. Você podia ter um judeu escravo, você podia ter um árabe, você podia ter um turco, você podia ter um persa, você podia ter um macedônio, você podia ter um egípcio escravo, mas um romano jamais. Então, vejam só, Paulo, e é óbvio que em todo o tempo ele está tentando desfazer aquela má impressão que eles têm dele, em todo o tempo Paulo vai se apresentar para os romanos como um servo de Cristo, ou seja, um escravo de Jesus. A palavra que ele usa aí é uma palavra grega que é traduzida também como escravo. Então, a primeira maneira dele convencê-los que o evangelho que ele pregava era de Deus, é dizendo, olha, eu sou escravo de Jesus. O romano não gostava de ouvir essa palavra. Então quando ele ouvia, ou quando ele lia essa palavra, ele parava para ler. Especialmente, eles conheciam um pouco sobre Paulo e sabiam que Paulo tinha cidadania romana. E qualquer pessoa que fosse ou romano de nascença, ou tivesse cidadania romana, jamais se autodenominaria escravo de ninguém. Porque os romanos não podiam ser escravos. Nem os cidadãos romanos podiam ser escravos. Mas aqui tem alguém que é judeu por nascimento, mas tem cidadania romana, mas se declara escravo. Escravo de quem? De nada mais, nada menos do que do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo a vocês, eu que sou servo do Senhor Jesus Cristo, sou escravo de Jesus. Ele é o dono da minha vida, Ele é o meu Senhor. O que eu faço? Qual é a minha função? Eu fui chamado para ser apóstolo. Chamado por quem? Chamado por Jesus. Esta era uma das condições para que você fosse um apóstolo. Você tinha que ter sido comissionado diretamente pelo Filho de Deus. Tinha que ser testemunha ocular do Senhor Jesus. E Paulo tem essa credencial. E ele diz, olha, eu fui chamado por Jesus. Eu não sou apóstolo porque eu pedi para ser. Eu não sou apóstolo porque eu usurpei esse título para mim. Eu sou apóstolo porque eu fui chamado para isso. A palavra apóstolo, lá no primeiro século, ela passou uma série de transformações. Inicialmente, essa palavra era o nome dado a um navio que transportava cargas de uma nação para outra. Tá? Então, ela levava um produto que tinha aqui na Palestina e ela levava para a Europa. Era chamado de apóstolo. Esse era o nome que era dado para essas grandes embarcações que transportavam mantimentos. Depois, os capitães passaram a receber esse nome. O nome deixou de ser o nome do navio e passou a ser o nome do capitão. O capitão era o apóstolo, era o responsável de levar uma coisa de um lugar para outro, de levar um produto representando um povo para ser comercializado para um outro povo diferente. Depois, essa palavra passou a ser usada então por aqueles que tinham sido comissionados por Jesus para levar o evangelho. É a mesma palavra que vai gerar lá na frente o título de embaixador. Ou seja, é aquele que leva a mensagem em nome de alguém. É aquele que representa alguém, é aquele que vai à frente. E então o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para entregar uma mensagem para vocês que não é minha.
Este evangelho que eu vou entregar para vocês é o evangelho de Deus. Eu estou anunciando porque eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo Jesus. Eu estou anunciando porque Deus me comissionou para fazer isso. O próprio Senhor Jesus me chamou para ser apóstolo, para ser representante, para ser o anunciador deste evangelho a vocês. E este chamado de Paulo, nós podemos lembrar, ele aconteceu lá no caminho de Damasco, quando Paulo ainda perseguia, aspirava ódio contra cristãos. O Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e o Senhor Jesus o chama. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então Jesus entra na vida de Saulo, e Saulo não consegue dizer não para Jesus, como nenhuma pessoa que é chamada por Jesus consegue dizer não. Então Paulo, chamado eficazmente pelo Senhor Jesus, passa a servir a Cristo como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Além disso, aí no versículo 1 também, ele diz que ele foi separado para pregar o Evangelho. Separado para pregar o Evangelho. Essa palavra separado, no grego tem um jogo muito interessante que não aparece na nossa língua portuguesa, mas a palavra separado que aparece aí, ela tem as mesmas consoantes que a palavra fariseu. Para você recordar um pouquinho de quem foi Paulo, antes de Paulo ser um apóstolo, ele era Saulo. Saulo era um judeu, membro do Sinédrio, que foi treinado por Gamaliel e que fazia parte da seita mais radical que existia dentro do judaísmo, que era a seita dos fariseus. E os fariseus surgiram, de onde surgiu essa seita? Cerca de 3 séculos antes da vinda do Senhor Jesus, os judeus sofreram várias invasões, e em uma delas, um sacerdote, um líder chamado Macabeus, resistiu fortemente a uma invasão que estava acontecendo no seu tempo. E então, a partir daí, este líder judeu, ele fundou um grupo de judeus que estavam dedicados de uma forma muito profunda a manter as tradições do judaísmo e a não se contaminar com a influência dos invasores de Israel, dos invasores da Palestina. Essa seita recebeu inicialmente o nome de Hassidim, que depois foi chamada, e na tradução nós temos este nome, de seita dos fariseus. A palavra Hassidim, ou fariseu na tradução, significa literalmente separados. Os fariseus eram um grupo que se denominavam separados da cultura comum e da religião comum do judaísmo. Eles eram mais radicais. E então, Saulo foi criado por Gamaliel na tradição dos fariseus, dos separados. Então, quando Paulo vem aqui e diz separado para o evangelho de Deus, ele está fazendo um uso dessa palavra e fazendo um jogo com essa palavra. Por quê? Porque ele tinha sido conhecido como um fariseu, alguém que era radical dentro do judaísmo. E ele não apostatou do judaísmo, mas ele descobriu o que realmente é ser separado, porque ele foi chamado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, separado para o evangelho. Em outras palavras, com esse jogo que ele faz usando essa palavra separado aqui, que soava como fariseu, eu sou o fariseu de Cristo agora. Eu sou um separado do Senhor Jesus. Eu fui durante muito tempo separado dentro de uma religião que estava afastada de Deus, mas agora o Senhor Jesus me chamou para ser separado do pecado, separado da religiosidade, separado para Cristo. O jogo de palavras que ele está fazendo é esse. Ele está dizendo: olha, eu não só sou escravo de Cristo, eu sou apóstolo, e eu não sou mais fariseu, eu sou alguém separado pelo Senhor Jesus. A palavra tinha o mesmo som, mas o significado é totalmente diferente. Ainda falando sobre suas credenciais, ele é separado para pregar as boas novas de Deus, contra aqueles falsos boatos que existiam entre os romanos a respeito de Jesus Cristo. Ele diz: eu não vou aí para pedir dinheiro, eu não vou aí para pregar nenhum tipo de heresia, eu vou aí, e eu estou escrevendo para vocês as boas novas de Deus, as boas notícias do Senhor Jesus para os homens. É esse o meu assunto. O que é o Evangelho de Deus?
O Evangelho de Deus é uma mensagem que flui diretamente do coração do nosso Senhor para os ouvidos dos homens, falando a respeito de boas notícias que só Deus pode realmente nos dar. É este o assunto do apóstolo Paulo com aquela igreja, é este o assunto do apóstolo Paulo nesta carta. O Evangelho de Deus, ele não está pregando religião, ele não está pregando denominacionalismo, ele não está pregando judaísmo, ele não está pregando gnosticismo, ele não está pregando nenhum destes movimentos e nenhum destes ismos da história. Ele está pregando o puro e simples Evangelho do Senhor Jesus. É isso que ele está nos ensinando. Além disso, ele vai a partir do versículo 2 dizer que o Evangelho, este Evangelho de Deus, nada mais é do que uma promessa antiga, uma promessa que já tinha sido feita. Vejam, versículo 2 e 3, ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, na Sagrada Escritura, com respeito a seu Filho. Ele está dizendo, olha, a mensagem que eu tenho para contar para vocês, é uma mensagem que nasceu com uma profecia lá atrás, e nós podemos recordar daquilo que o Senhor anunciou desde Gênesis. Gênesis, no capítulo 3, quando o homem caiu, Deus chamou o homem ao conserto e disciplinou o homem, mas também fez promessa ao homem e disse para o homem e para a mulher, para aquele primeiro casal: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Este é o proto-evangelho, já é o evangelho. Paulo está dizendo, olha, a notícia que eu estou trazendo para vocês é uma boa notícia que já foi prometida. Ela já foi profetizada desde o início, ela faz parte das Escrituras, ela está amplamente divulgada. Moisés falou a respeito disso. Moisés vivenciou circunstâncias que são tipológicas, que apontam para o que Cristo ia fazer. Quando aquele povo foi liberto do Egito, e Moisés foi usado para fazer isso, eles, na última noite que eles passaram no Egito, um cordeiro foi morto, para que os primogênitos dos hebreus não tivessem que morrer. E então estes eventos apontavam para Cristo, porque aquilo que Moisés estava vivenciando também era um apontamento do que o Evangelho ia anunciar para nós. O Evangelho nos ensina que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu para que nós fôssemos libertos da morte e do inferno. Então o Evangelho nada mais é do que uma promessa antiga, uma promessa que permeia todo o Antigo Testamento. Além disso, quando nós chegamos no versículo 3, ele não só diz que o Evangelho é de Deus, ele não só diz que o Evangelho é uma promessa antiga, mas ele também vai afirmar que o Evangelho gira em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo o Evangelho tem como assunto principal Cristo. O Evangelho não tem como assunto principal a prosperidade, o Evangelho não tem como assunto principal a libertação, o Evangelho não tem como assunto principal moralidade, o Evangelho não é sobre ética, o Evangelho não é sobre bom viver, não é sobre bem-estar, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre Cristo, a boa notícia é sobre Jesus. Quando uma igreja deixa Cristo como um assunto secundário e faz de qualquer um dos problemas que nós temos o assunto principal, essa igreja está equivocada. Nós vivemos numa época em que as igrejas são construídas em razão dos interesses das pessoas. Então, se você está num lugar onde as pessoas estão passando por muitas crises financeiras, o assunto principal da igreja vira dinheiro. Se você está num lugar onde o maior problema das pessoas são enfermidades físicas, então a igreja vira um recanto dos milagres. Mas a igreja não é para isso, o Evangelho não é para isso. O Evangelho anuncia Cristo, Ele é o centro. E Paulo, a partir do versículo 3, mostra que este Evangelho que foi prometido, profetizado, é a respeito do seu Filho. E aí ele fala sobre as duas naturezas do Senhor Jesus. Ele fala sobre a humanidade de Jesus, dizendo que ele veio da descendência de Davi, como ele foi prometido. E nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e nós estudamos amplamente isso nas últimas semanas. Jesus é descendente legítimo de Davi, e portanto ele é verdadeiramente homem, ele é perfeitamente homem. Mas Jesus também é descendente de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é perfeitamente divino, e ele mostra isso no versículo 4, ele diz, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade
e pela ressurreição dos mortos. Ele vai colocar aqui 3 aspectos pelos quais nós podemos identificar a divindade de Cristo. O primeiro aspecto é isso que ele chama de espírito de santidade. Ele não está falando do Espírito Santo. Se ele estivesse falando do Espírito Santo, ele citaria Espírito Santo. Quando ele fala espírito de santidade, ele está falando sobre uma característica que é exclusiva da divindade. Só existe um que é verdadeiramente, completamente, perfeitamente santo, e esse é Deus. Desde o início a Bíblia diz que Deus é santo, que Deus é majestosamente santo, que Ele é absolutamente santo. Os evangelistas, ao falarem sobre Jesus, dizem que Jesus não pecou, não cometeu pecado. O apóstolo Paulo ensina que Ele sofreu todas essas coisas, porém, diferente de nós, sem pecado. E então, o fato dele nunca ter pecado, o fato dele ser absolutamente puro, significa que ele é divino, porque nenhum homem pode, por sua natureza, resistir ao pecado 100%. Pode resistir um pouco, mas não vai resistir totalmente. E a prova que Jesus Cristo é divino, é verdadeiramente homem, mas é também verdadeiramente Deus, é que ele não pecou. Além disso, o apóstolo Paulo diz que ele ressurgiu dos mortos. Se alguém pudesse ainda ficar em dúvida, ele continua dizendo: olha, a mensagem que eu tenho para vocês é a mensagem a respeito daquele que ressuscitou. Você conhece mais alguém que ressuscitou? Paulo está dizendo: este evangelho é o evangelho de Jesus. É o evangelho que foi profetizado, que foi anunciado, e é o evangelho que fala a respeito do Filho de Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, porque ele era santo, porque ele ressuscitou. E porque tudo, absolutamente tudo na Bíblia, é o terceiro argumento, gira em torno de Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e tudo que nós temos escrito no Novo Testamento aponta para Cristo. É por meio dele que nós recebemos a graça, é por meio dele que nós cremos. E então, Paulo, ao falar sobre a mensagem que ele quer escrever para aqueles irmãos, ele diz que ele vai falar sobre o Evangelho, ele diz que ele vai falar sobre o Evangelho que é uma promessa antiga, ele diz que ele vai falar sobre o Evangelho que gira em torno de Cristo Jesus, e em quarto lugar, ele diz que o Evangelho deve ser crido e recebido por todos. Por isso, nós não podemos ficar apenas na proclamação do Evangelho entre os judeus, mas o Evangelho precisa ser anunciado aos gentios, e é isso que Paulo está dizendo: eu preciso ir aí porque eu preciso anunciar o Evangelho aos gentios. Eu estou escrevendo esta carta a vocês porque os gentios também precisam conhecer o Evangelho. O mundo do primeiro século estava dividido entre 2 grandes grupos: o grupo dos receptores da lei de Deus, que eram os judeus, e o grupo dos não receptores. O grupo dos receptores eram chamados de judeus, povo de Deus, e dos não receptores eram chamados de gentios, gregos, romanos, árabes, egípcios, todo o restante do mundo eram gentios. Nós, por exemplo, somos gentios. E então o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu quero pregar aos gentios. Tem 4 evangelhos falando para judeus, eu preciso mostrar essa mensagem para os não judeus. E então ele está dizendo: Cristo me encarregou de anunciar este evangelho. Veja aí a partir do 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Eu preciso proclamar isso aos gentios, eu preciso falar de Jesus, porque é por meio dele que nós podemos ser salvos. Ninguém vai ser salvo por outro meio se não for o próprio Senhor Jesus. Judeus e gentios só podem ser salvos por Cristo. E ele fala algo interessante quando ele cita essa expressão, para obediência por fé. Ele está dizendo: olha, a salvação, ela só pode ser por meio da fé em Cristo Jesus. E como é que você sabe que uma pessoa é crente de fato? Porque essa pessoa precisa ter fé. Não basta ter obediência, ela precisa ter a obediência gerada pela fé. Isso que ele chama de obediência da fé. A fé, nós estudamos bastante na carta aos Hebreus sobre ela. A fé é, primeiramente, crer que existe um Deus, crer nas promessas desse Deus e esperar nessas promessas. E a carta aos Hebreus define isso como esperar e ter convicção, certeza de coisas que você não vê, de coisas que são absolutamente improváveis. Mas isso é fé.
E o apóstolo Paulo está dizendo: eu preciso pregar o evangelho para que estas pessoas, pela obediência da fé, como ele também, possam crer em Cristo Jesus. E então o desejo dele é anunciar Jesus para que todos recebam, porque o evangelho e a salvação não pertencem a um povo, mas pertence a todo aquele que crê. O Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus, não está circunscrito a uma nação politicamente organizada, não está circunscrito geograficamente. Deus chama pessoas de perto e Deus chama pessoas de longe. A salvação não é para aqueles que pertencem a uma determinada família, família A, B ou C, ou para aqueles que pertencem a uma determinada classe social, ou para aqueles que têm um certo nível de conhecimento. A salvação é para todo aquele que conhecer a Cristo Jesus, para aquele que crer. Mas não apenas crer, é necessário que sejam chamados. E então ele vai concluir este pensamento dele dizendo que o evangelho que Jesus, este evangelho que ele anuncia é o evangelho que conta que Jesus chama pessoas para a sua graça. É o evangelho que anuncia que a salvação não é opcional. A salvação, ela é resultado de um chamado irresistível de Cristo Jesus. E como é que nós podemos ver isso? Veja, o versículo 6 diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo Jesus. O evangelho nos ensina isso, que a salvação, ela não é por um ato voluntário de quem quer crer ou de quem não quer crer. Paulo, por 2 vezes nesse texto, vai usar esse termo, aqui no final do versículo 6 e no início do versículo 7, ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Ele não escreve aqui, a todos os que estão em Roma, que aceitaram ser de Cristo. Ele não escreve aqui, a todos vocês que optaram por Jesus, como a gente tem o hábito de falar de vez em quando. Tanto no versículo 6, quanto no versículo 7, ele diz: sois também vós chamados para serdes de Jesus, e depois chamados para serem santos. O que ele está dizendo é que o evangelho do Senhor Jesus não é uma mensagem qualquer, que é anunciada aí, as pessoas ouvem e aceitam ou não aceitam. Às vezes a gente prega o evangelho para alguém e depois no final você fica esperando a pessoa tomar decisão. Não faça isso, você não tem que esperar ninguém tomar decisão, que a decisão já foi tomada lá por Deus. A minha função, a nossa função como proclamadores do evangelho é chamar pela proclamação do evangelho. Se for de Deus, Deus vai trazer irresistivelmente. Nenhum homem pode dizer não para Deus, a não ser que Deus realmente não esteja chamando. O chamado humano feito por mim, pregador, por você, discipulador, ele não tem poder algum. Mas o chamado feito por Deus é absolutamente eficaz. Nenhum de nós está aqui porque optou por Cristo. Nós estamos aqui porque Cristo nos atraiu com amor eterno, com benignidade. E um dia Ele nos chamou, e nesse dia foi irresistível. Não teve como dizer não. E então o apóstolo Paulo está falando, este evangelho, e ele está se dirigindo aos destinatários, que eram gentios, este evangelho é um evangelho irresistível, o chamado dele é eficaz. Então o investimento na proclamação desse evangelho é 100% útil, porque quando você anuncia o evangelho, aqueles que são chamados por Cristo Jesus, eles não podem resistir, eles virão, eles não poderão dizer não. E aqueles que não são chamados, mas ouviram o evangelho servirá de testemunha contra eles no último dia, porque não se arrependeram, mesmo tendo chance de se arrepender. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta nestes 7 versículos a sua credencial, o que é que ele fazia da vida, o que ele falava, o que ele anunciava. E de forma bem resumida ele fala: eu anuncio o evangelho de Deus, eu não faço isso por mim mesmo, eu fui chamado para fazer isso, fui separado para fazer isso. Este evangelho que eu anuncio não é uma novidade, não é fruto da minha imaginação. Este evangelho é um evangelho que foi profetizado desde o Antigo Testamento. Este evangelho é sobre Jesus Cristo, aquele que é verdadeiramente homem e aquele que é verdadeiramente Deus. Este evangelho deve ser crido e recebido por todos, não apenas por judeus, mas também por gentios.
E este evangelho é o evangelho do chamado eficaz. Quando ele é anunciado e quando Cristo chama, ninguém pode resistir. É disso que eu vou falar para vocês. É sobre esse assunto que eu vou falar para vocês. É isso que Paulo estava dizendo. Hoje, como nós estamos apenas numa introdução, nesses 7 primeiros versículos, na apresentação de Paulo, eu separei aqui algumas aplicações para nós, daquilo que nós lemos e daquilo que nós vimos aqui neste início, nesta apresentação, nessa saudação de Paulo, que precisa ser considerado por nós. O evangelho, primeiro, o evangelho são as boas notícias que procedem de Deus. Então, para você que talvez está ouvindo o evangelho pela primeira vez, e o evangelho é este, que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Ele morreu naquela cruz, me substituindo, para que eu fosse salvo não pelas minhas obras, mas para que eu fosse salvo pela obra de Cristo Jesus na cruz. E portanto a salvação é um ato, é algo que eu recebo pela fé, é crendo em Cristo Jesus que eu sou salvo. E essa salvação é para que a minha vida seja, de agora em diante, separada para Cristo, separada para ser santo, até que no último dia Ele me chame e eu entre na sua glória eterna e desfrute de tudo aquilo que Ele tem preparado para os seus filhos por toda a eternidade. Este é o evangelho. Você está ouvindo isso pela primeira vez? Isso daí não é o discurso da igreja presbiteriana, esse não é o discurso do pastor Wesley, esta não é a mensagem desta igreja, esta é a mensagem que vem do coração de Deus. O evangelho não é meu, o evangelho não é da nossa denominação, o evangelho é de Cristo. Quando você ouve o evangelho, você não está ouvindo um chamado para fazer parte de uma denominação. Quando você ouve o evangelho, você está ouvindo um chamado que procede de Deus. É Deus que fala com você. Foi Deus que trouxe você aqui, foi Deus que te sensibilizou para ouvir esta mensagem. E se essa mensagem está fazendo sentido ao seu ouvido, quem está fazendo com que ela faça sentido aos seus ouvidos é o próprio Deus. Então, para você que está ouvindo o evangelho não procede de mim, o evangelho procede de Deus. Para você que é cristão, que já ouviu o evangelho muitas vezes, já leu o evangelho, já ouviu pregações como essa dezenas de vezes, eu preciso dizer, você também precisa lembrar que o evangelho é de Deus. E portanto, se Deus está fazendo repetir o evangelho a você, é porque alguma necessidade há. O evangelho não é como uma porta que eu uso para entrar no reino de Deus e depois fecho e nunca mais olho para ela. O evangelho é uma mensagem que precisa ser repetida no meu coração e precisa ser relembrada. Lembra, a igreja, no final do primeiro século, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja já estava desvirtuada pregando um evangelho diferente. Sabe por quê? Porque como homens pecadores que nós somos, se nós não estivermos filtrando a nossa mente com a verdade, em pouco tempo a gente deturpa a verdade. Nenhuma dessas heresias que surgiram ao longo de quase 20 séculos de era cristã, surgiram porque as pessoas estavam mal intencionadas. Essas heresias surgiram de corações bem intencionados, mas corações que se afastaram do evangelho de Jesus e começaram a propor ideias novas. Por que eu preciso do evangelho de Cristo Jesus todos os dias anunciado ao meu coração? Porque é este evangelho que alinha o meu coração, as minhas palavras e as minhas ações com o coração de Deus, com as palavras de Jesus e com o testemunho de Jesus. Eu preciso do evangelho o tempo todo. Então ouça o evangelho. Segundo, é importante que eu considere o valor do Antigo Testamento, porque este evangelho que está sendo anunciado não significa que agora que você o tem, você pode rasgar o Antigo Testamento e fechar. Tem gente que perde o óculos no Antigo Testamento, porque não lê nunca. E o óculos fica perdido lá no Antigo Testamento. O evangelho tem como plataforma o Antigo Testamento. Para eu entender o evangelho, eu preciso conhecer o Antigo Testamento. Então, você que é crente e que talvez tenha o hábito de ler apenas o evangelho de João, de ler apenas os textos do Novo Testamento, leia o Antigo Testamento, comece a ler de Gênesis. Você vai ver que o evangelho está em todas as páginas da Bíblia, do começo ao fim, inclusive no Antigo Testamento. Terceiro, Deus levantou pessoas ao longo da história para proclamar este evangelho. Existem pessoas proclamando este evangelho hoje, e Deus usa pessoas como você, e cada um de nós tem a responsabilidade de abrir os lábios para proclamar o evangelho. Você precisa falar deste evangelho, falar sobre Jesus no seu trabalho, dentro da sua casa, para os seus familiares.
Nós temos aqui na igreja famílias inteiras que estão aqui por quê? Porque na escola um filho ouviu o evangelho e o filho foi convertido, ou a filha, e depois falou para a mãe, que depois falou para o outro filho, que depois falou para o pai. E é assim que Deus alcança as famílias. É o evangelho sendo anunciado pela boca daqueles que são formados para fazer isso e daqueles que não receberam formação, mas que conhecem o evangelho, porque o evangelho é simples, mas ele é poderoso. Então, seja na boca de uma criança, seja na boca de um idoso, seja na boca de alguém que é leigo, ou seja na boca de alguém que tem academicismo, não importa, o poder não está em quem anuncia, o poder está na fonte do evangelho, que é Jesus Cristo. Da mesma maneira que Deus usou muitas pessoas no passado, Deus também quer usar você. Entre os seus assuntos, entre os assuntos que você conversa com seus amigos, a minha sugestão é que você inclua primordialmente o evangelho. Não abandone uma conversa com um amigo seu sem ter a certeza de que você falou de Cristo para ele. É assim que uma igreja deve viver. É assim que uma igreja cresce, inclusive, anunciando o evangelho de boca a boca, porque esse é um compromisso nosso. O Senhor Jesus disse para toda a igreja, não só para os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Esta é a ordem de Jesus. Por último, o evangelho é sobre Cristo. Isso é muito importante. Se nesta igreja ou em qualquer outra igreja por onde você tem a oportunidade de passar, o assunto principal da igreja não for Cristo, ou você luta para que essa igreja conserte o discurso, ou você saia, sacuda a poeira e não fique nela. Porque qualquer lugar em que o centro da pregação não for Cristo, esse lugar é um lugar perigoso para você ficar. O evangelho é sobre Cristo. Se você ouvir um evangelho que tem qualquer outro assunto como tema principal, que não seja Cristo, não dê ouvidos a esse evangelho, porque é uma mentira. Ah, mas é uma igreja de 1000 anos de história, 500 anos de história, 2000 anos de história. Se Cristo não for o centro da mensagem, esqueça essa igreja. Em toda esta Bíblia, 66 livros, 2000 páginas, o assunto principal é Jesus Cristo. E qualquer igreja que use este livro e diga: este é o nosso livro, é a nossa única regra de fé e de prática, essa igreja precisa ter Cristo como assunto principal. Porque se ele não for o assunto principal, significa que essa igreja não está sendo fiel à verdade. Abandone essa igreja, ou lute para consertar o discurso dessa igreja, porque o evangelho em que Cristo não é o centro, não é evangelho. Que nós ouçamos isso, você que é membro desta igreja, e zele pela saúde dessa igreja. Se um dia o pastor de vocês começar a ter outro assunto principal que não seja Cristo, você precisa dar um puxão de orelha nele. E quem está falando é o pastor de vocês. Pode puxar a orelha dele, porque o centro do evangelho é Cristo. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa esperança, ele é o centro da nossa fé. Ele é a razão de nós existirmos, ele é a razão de nós sonharmos, ele é a razão de nós termos convicção sobre o futuro. É ele que nos traz a paz, é dele e através dele que nós temos comunhão com Deus. É ele que me faz colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a minha vida está nas mãos dele, sabendo que a minha cidade está nas mãos dele, sabendo que o meu país está nas mãos dele, sabendo que a nossa história está nas mãos dele, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre isso o evangelho. Deus nos abençoe e nos ajude ao longo desta carta a aprendermos sobre este evangelho poderoso do Senhor Jesus, que Paulo anunciou e que nós também somos chamados a anunciar.